Então, meus queridos, vamos começar o nosso estudo no Evangelho de Marcos. Vamos iniciar a leitura aí no capítulo 6, versículo 1 ao versículo 6. Jesus vai para Nazaré, sua cidade natal, e ali ele é rejeitado, pela família, pelos amigos. Jesus é rejeitado. Vamos ver o que o Espírito Santo tem a nos falar sobre esse episódio, tá bom? Então diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 6, de 1 a 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então vamos parar aqui um pouquinho. Vamos ver qual é o recado que o Espírito Santo está nos dando hoje. Porque eu entendo assim, meus irmãos, a palavra de Deus é viva. Ela é viva por causa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ela se torna palavra, letra. E o apóstolo Paulo fala que a letra é morta, É por isso que muita gente lê a Bíblia e não entende e não vê nada. Por quê? Porque falta o Espírito Santo. Então, precisamos do Espírito Santo em nossas vidas e a unção dele para entender o que está acontecendo aqui. E a palavra de Deus então começa a ser iluminada em nossos corações e nossa mente. E assim ele vai nos ensinando. Porque a Bíblia, meus queridos, ela não pode ser só letra na sua vida. Ela tem que ser letra viva. Não letra morta. Letra viva. Porque o nosso Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. E Jesus diz, eu sou a vida. Eu sou a vida. Então, a palavra de Deus é vida para nós. Então você precisa ler, precisa estudar. Isso vai trazer vida para você. A partir do momento que você não lê, não estuda a palavra, a morte começa a entrar na sua vida. E a morte vem e não quer mais sair, O diabo e seus capetas vêm para deixar a morte na nossa vida. Então você tem que ler a Bíblia. A tua força está aí. Oração e Bíblia. Tá bom? Então nós vemos aí que Jesus foi lá para a cidade de Nazaré. Jesus não nasceu em Nazaré, Ele nasceu em Belém. Mas ele passou boa parte da sua infância em Nazaré. Então ele era muito conhecido ali na sua cidade, na sua vizinhança. Tinha gente ali que conhecia Jesus desde pequeno. Via Jesus correndo nas ruas lá. Via Jesus brincando com a molecada lá. Não é? Então, era uma cidade que tinha muita intimidade com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, sentiu-se tocado de ir lá anunciar o Evangelho, anunciar a salvação através da sua vida aos seus parentes, aos seus amigos, a esta cidade. Então Jesus usava essa estratégia. Ele ia na sinagoga, que se reunia ao sábado, e ali ele pregava o Evangelho. E aí vem o primeiro confronto aí com relação a isso, Jesus começa a falar e expor a palavra de Deus. E eles perceberam uma sabedoria além dos rabinos da época. Então eles perceberam que a maneira como Jesus expunha a palavra era uma sabedoria excepcional. E eles se admiraram. Como pode? Uma pessoa que é carpinteiro. Carpinteiro não precisa ter muita cultura, Carpinteiro é só ter a habilidade de trabalhar com a madeira, com os pregos, não é isso? O cobre, etc. Era a habilidade que Jesus tinha, porque o pai dele, José,
foi carpinteiro. E os judeus têm o costume, tinha e tem ainda, né, de ensinar seus filhos a profissão do pai. O pai sempre passava a profissão do filho, do pai para o filho. E Jesus aprendeu a carpintaria com José. E ele trabalhou, né, Jesus trabalhou com José até os 30 anos. Aliás, a tradição diz que José morreu cedo, muito cedo. E Jesus teve que assumir o sustento da casa. Então Jesus, até os 30 anos, sustentou seus irmãos e sua mãe. Com o quê? Com a carpintaria. Então lá em Nazaré, Jesus tinha uma carpintaria. Tá? Então eles conheceram Jesus carpinteiro. Agora vem Jesus como profeta, como Messias. É um choque. É um choque. Mas Deus permite esses choques para nos mostrar, né, que a vida não é como a gente pensa que é. É verdade. Porque a vida, a gente olha para a vida e vê uma coisa. Mas Deus olha a vida de outra maneira. Estão entendendo? Não sei se vocês estão entendendo. Amém. Deus olha de outra maneira. E para Ele não importa se você é carpinteiro, se você sabe ler, se você não sabe, se você tem direito, se você não tem direito, se você é professor, se não é professor. Para Deus não importa nada disso. Ele pode, de qualquer um, fazer um grande obreiro, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Deus pode fazer. Então Deus está mostrando isso. Que na mão dele, né, o vaso pode subir muito de valor. Né? É Deus valorizando o vaso.